Bom dia, pessoal, na paz do Senhor. Meu nome é Rafael, tenho 13 anos. Esse é o Luiz, 13 anos também, meu primo. E, assim, a gente tá trazendo uns vídeos cristãos, né? E só que era só de versículos, algumas passagens. Mas esse vídeo a gente vai trazer algo mais estruturado, presencial, que vai ser mais a gente falando sobre um assunto que é muito importante, né? A gente tentar convencer certas pessoas e explicar e dar entendimento a outras. Então, é isso, muito importante. A gente tem uma paisagem muito bonita aqui, Campos do Jordão, né? 6:30 da manhã, frio pra caramba, mas mesmo assim a gente veio falar um pouquinho de Deus pra vocês. Então, a pauta é sobre os ateus e os cristãos desviados, né? Que, já, que agora o Luiz quer explicar um pouquinho. Bem, tem pessoas, né, que conheceram a palavra de Deus e nesse início receberam muito bem. Mas como eu posso explicar? Elas acabaram se desviando, seja por dificuldades na vida, achou que Deus estava contra ela, né, ou acabou entrando em algum vício, né, em pecado e começou a se afastar de Deus. Isso foi muito triste, né? Porque tava no caminho certo e Satanás foi lá e conseguiu dar um jeito, mas vamos tentar mudar, né? E se você aí que tá assistindo conhece alguém que tá passando por isso, se você puder compartilhar esse vídeo com ela, talvez pode ser que ajude, né? Então, isso. As pessoas geralmente que estão afastadas, né, da igreja não é tão ruim, mas de Deus especificamente, né, o seu relacionamento íntimo com Ele. Geralmente quando elas pecam, elas procuram fugir da face de Deus, né? Assim como Adão e Eva lá no paraíso quando comeram fruto. E isso não pode acontecer de forma alguma, porque a gente só tem paz nele, né? Ele é a nossa fortaleza, onde a gente deve repousar. Então, gente, não corram de Deus quando você pecar. Por exemplo, fui pra uma festa e fiz muita coisa ruim, pequei demais. No dia seguinte eu vou na igreja? Vai. É, o melhor lugar para você ir é a igreja no dia seguinte, né? Então, nunca se afastem dele, pessoal. Ele tá disposto a afastar, não, afastar os maus da sua vida. Vocês vão ter dificuldades ainda, né? Ele falou que não ia ser fácil. Mas ele tá sempre disposto a estender a mão pra gente de novo. Menos se acontecer blasfêmia, né? Mas daí já Achei outro bagulho, né? é. E tá certo esse bagulho de ir na igreja, por exemplo, buscar a Deus depois. Tipo, parece. Porque de primeira parece mó cara de pau você aparecendo na igreja depois de tipo, ir na balada, né? Pecar muito, né? Mas é o certo, né? Por incrível que pareça. E. Ah, e a gente tem que falar um pouquinho sobre os desviados. Que tem alguns desviados que, tipo, falam assim, Deus me pune muito, eu sofro muito. Pensa que, tipo, os apóstolos, os antigos cristãos sofreram muito mais, né? Porque eles tinham que pregar em meio a muita perseguição, porque era pesado o bagulho daquela época. Então, tem muito isso. De, tipo, você não tem desculpa, né, pra falar que Deus te odeia, porque Ele te ama. E o que ele tá fazendo o que tá fazendo porque te ama realmente e quer que você melhore. Ele quer o seu bem. E tem que lembrar que Deus nunca nos dá um fardo merda que possamos aguentar. Então, é mais isso que eu tava querendo falar. Se o Luiz querer complementar com alguma coisa, e depois a gente já entra na pauta dos ateus.
Sobre essa coisa dos apóstolos é bem verdade, né? Porque eles sofriam perseguições, assim como Jesus falou, né? No livro de João diz que a gente vai ter tribulações, vai ter dificuldades na vida, mas a gente tem que ficar feliz porque Jesus venceu o mundo, né? Então assim nós também vamos vencer. E tanto que, tipo, essa perseguição contra os apóstolos era tão forte que de 12 apóstolos, só teve um que morreu de causas naturais, de velhice, que foi o apóstolo João. O resto tudo foi morto de forma bem dolorosa, em falta daqueles que eles acreditavam. E eles não morreram, né? A gente sabe disso. Sim. Só de o corpo ficou, mas a alma deles ficaram na vida eterna. Então é isso. E a gente tem que viver não pra ir pro céu, a gente tem que viver pra ter um relacionamento com Deus. O céu é só uma consequência do seu relacionamento com Deus. Então, acho que a gente já pode entrar na pauta dos ateus. Acho que pode. Acho que pode. Você gostaria de começar? Bem, Ai, cara. os ateus, para eles refutarem toda a nossa crença, para provar que nós somos malucos, que nada disso faz sentido, né, que a gente tá desperdiçando nossa vida, para eles provarem isso é só eles encontrarem um corpo de Jesus que acabou, mas não consegue porque ele não tem um corpo, porque ele ressuscitou o terceiro dia que ele morreu. Então, se um cara conseguiu ressuscitar, um cara conseguiu multiplicar pão, conseguiu andar sobre as águas, o que te impede de salvar ou de te deixar no inferno, né? Tipo, Jesus ele não tem um prazer em ver os filhos dele no inferno, não, ele se entristece, né? Por isso que ele sempre tá tentando colocar pessoas na nossa vida para tentar mudar isso, né? Colocar sinais. E o diabo vem com o oposto, né? Quando ele tá mandando as pessoas boas, o diabo tá mandando as más influências, né? Isso. Então a gente sempre tem que estar atento, conectado com Deus. Porque, cara, é impossível testemunhado que ele andou sobre as águas, multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho. E, cara, isso aí você pode até falar, pode não ser 100% verídico. Tipo, assim, é 100% acreditável, mas tem ateus que discordam de muitas coisas. Então, tipo, a gente pega o argumento mais forte que é a ressurreição de Jesus depois de 3 dias. Lá que tem a Páscoa, né? Que não é coelhinho com ovo de chocolate, né? É Jesus ressuscitando, né? Morreu e ressuscitou. Então, é isso, cara. É impossível, tipo, é irrefutável que ele ressuscitou dos mortos. Isso é porque é testemunha ocular. E foi tudo muito bem documentado. Tipo, a Bíblia é muito bem documentada. É muito bem documentada. Então, acho que se você é ateu e você continuar não acreditando, é porque tem algo dentro de você querendo negar com toda a força. E se tem algo dentro de você querendo negar com toda a força, essa coisa não é boa. Então, é um aviso de amigos, né? E era mais ou menos isso que a gente queria falar. Se você chegou até aqui, muito obrigado, né, por assistir o vídeo, por ouvir um pouco sobre o que nós tínhamos para falar. E é mais isso. Mas muito obrigado por vocês terem ficado. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês consigam, se não praticam, comecem a praticar, né? O que a gente falou. E você que é ateu, tenta dar uma chance, sabe? A gente fala porque quer o bem mesmo, a gente quer ver no céu. Assim, pode dar uma chance. Se não der certo da primeira vez, alguma vez tem que dar. Alguma vez vai aparecer sinais pra você ir. E aí vai ter que ser da sua parte. Porque a parte de Deus já tá feita. Então, é mais isso, né? Acho que conseguimos abordar tudo que queríamos falar. E,
vamos avisar uma coisa, falar que a gente não é perfeito. É, A gente tá falando porque é o certo avisar os outros, né? E ensinar, né, aos outros. E, tipo, a gente é imperfeito, a gente mesmo peca sempre. Toda hora a gente tá pecando. Então é isso, não é sobre não pecar, é sobre ter e ser bonzinho, é sobre ter certeza que é mal, né? Que é o cristão, não ter certeza que é mal, né? Que é o pior possível. E mesmo assim tentar seguir a Deus. Então é isso. Só deixando avisar. E é isso. Deus abençoe a todos. E falou.